E aí, pessoal, beleza? Aqui é Luan. E nessa série de vídeos, nessa playlist, a gente vai falar muito sobre graduação, sobre cursos de graduação, coisas que vocês têm muita dúvida na hora de entrar nesse universo da programação, nesse universo da tecnologia. Cada vídeo eu vou estar trazendo uma pessoa de uma graduação diferente, que já está ali terminando o curso e entrando no mercado de trabalho e pode falar bastante assim, sobre como é que foi o curso e sobre como é que está o mercado de trabalho na área atualmente. E hoje eu trouxe aqui Matheus Antônio. Matheus Antônio é um amigo meu. Ele cursa comigo Engenharia da Computação aqui na UFPB. Está entrando aí já no mercado de trabalho, então se apresente aí, Matheus Antônio, fale o que é que você está fazendo da vida e, enfim, se apresente aí para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, dependendo da hora que você estiver assistindo. Como ele disse, eu sou o Matheus Antônio, mais conhecido como Toim, na universidade aí, em vários lugares. Eu estou terminando o curso de Engenharia da Computação e atualmente eu trabalho em 3 frentes, né? Eu trabalho com parte de internet das coisas e sistemas embarcados, tanto dentro da universidade, em projetos de pesquisa, como também no estágio, né? Eu sou estagiário do Instituto Eldorado de Pesquisa, e eu sou estagiário do Departamento de Computação Embarcada lá, e também trabalho com a área de software embarcado e hardware embarcado no LAIS, né, com o Laboratório de Tecnologia Voltada para a Saúde, lá na UFRN. Então, trabalho nessas 3 frentes aí, né? Na UFB com drones, computação embarcada em Android no estágio e tecnologia para a saúde na UFRN. Cara, então depois ao longo aqui da conversa você pode falar como é que você sobrevive fazendo tanta coisa, você pode dar uma comentada depois, porque é realmente muita coisa. E um dos motivos de eu ter te trazido aqui é porque justamente você é uma pessoa que está trabalhando com essa parte de engenharia de computação mais a fundo, né? E aí eu acho que você é uma pessoa que pode falar bastante assim sobre como é que é o curso, como é que é trabalhar com engenharia de computação, como é que está o mercado de trabalho. Com certeza. E você cria conteúdo também, né? Sim, atualmente, como eu estou me organizando, como fazendo muita coisa, né? Estou começando a me organizar, o estágio é algo recente. Eu estou me organizando e aí a parte da criação de conteúdo está um pouco parada, mas aos poucos, conforme eu for colocando cada coisa no seu lugar, eu consigo voltar a criar esse conteúdo aí. Porque é uma das coisas que me trouxe até aqui, né? A fazer tantas coisas, é compartilhar conhecimento e isso não tenho pretensão nenhuma de parar, né? Só tá pausado por enquanto, mas vai voltar. Mas, se bem que o que eu já criei de conteúdo já tem bastante coisa para ver, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram aí que apareceu na tela. Sim, com Tem bastante certeza. coisa lá. Acabei de botar aqui teu arroba. Vocês podem ir lá e seguir o Matheus Antônio. Ele, de vez em quando, ele mostra nos stories, ele trabalhando com drones, fazendo algumas coisas bem legais que com certeza vocês vão achar muito massa. Mas é isso aí. Você é um cara que está envolvido aí com muita coisa. Desde que eu te conheço, você sempre está envolvido com muita coisa, sempre está passando muito conhecimento, estudando muito sobre programação, hardware. Mas o que foi que te levou a entrar na área de tecnologia, né? O que foi que aconteceu assim, que te fez querer aprender mais sobre como as coisas funcionam? Conta aí pra gente entender um pouco o contexto. Rapaz, assim, começou por causa do contato diário, né? Já que eu estudei no IFPB, fiz o curso técnico de mecânica lá, assim como você também fez um curso técnico no IFPB, né? A gente se conheceu lá. E como você bem sabe, mas caso quem está assistindo não saiba, o IFPB é um local, um Instituto Federal, né? Onde você estuda, faz ensino médio, faz ensino técnico integrado ao médio, né? É um local que você respira tecnologia, tem inovações tecnológicas acontecendo todo dia, projetos sendo criados, professores incentivando os alunos a participarem de projetos, a fazerem coisas novas e respirar isso, assim, ver isso no dia a dia, acaba influenciando muito a pessoa que não conhece muito sobre esse mundo e aos poucos vai conhecendo. E, além disso, né, participando de projetos lá, eu tive a oportunidade de participar da Olimpíada Brasileira de Robótica,
Tinha um laboratório lá que tinha os equipamentos, tinha os kits de robôs do Lego, e aí a gente montava, participou da competição, e todo esse incentivo, toda essa trajetória aí foi me trazendo aos poucos. Então, como eu fiz o curso técnico em mecânica, a maioria vai para a parte de engenharia mecânica, Uhum. etc e tal, mas pelo meu contato que eu tive durante o curso, quando eu cheguei no final, eu já não queria mais engenharia mecânica, já queria trabalhar com computação, já queria trabalhar com robótica, principalmente. Então, pelo interesse nessa área, dada as coisas que eu participei no ensino médio e pelas opções de curso que tinham ao meu redor, perto de mim, na engenharia de computação, foi o curso assim que melhor se encaixou em todas as coisas que eu queria. Sim, cara, o IFB tem muito disso, né? Porque lá como... Cara, no IFB já tem faculdade. E aí, muitas Sim, vezes, tem os cursos de graduação lá, né? E muitas vezes, quem dá as aulas técnicas para o pessoal do técnico são os professores de faculdade, né? Então, o cara lá sempre está imerso já nessa, como é que se diz? Nesse meio de faculdade, vendo as pesquisas, os professores, os alunos trabalharem. E aí, o IFB também me ajudou muito a decidir o que eu queria fazer de graduação, e é muito legal. E pois aí, é. e aí também a questão da Olimpíada de Robótica. Então, você teve várias vivências que te levaram a decidir o que você queria, um curso de engenharia de computação, né? Várias coisas ao longo Com da certeza. FPB. Aí, tipo, mas por que o curso de engenharia de computação? Porque, tipo, tem vários cursos, primeiro na área de tecnologia no geral, né? Uhum. Que falam de computação, tem, tipo, também tem muitos outros, tipo, tem engenharia de software, tem engenharia da computação, ciência da computação, aí tem outras áreas correlatas, tem mecatrônica, engenharia eletrônica. Aí, o que foi que te levou a decidir, assim, o curso de engenharia de computação? Assim, primeiro que, pela vivência que eu tive no ensino médio, tinha duas coisas que eu estava gostando muito, que era a parte física de montagem de robôs, que a gente ia lá, montava, exercia a nossa criatividade e fazia diversas versões de robôs para fazer as coisas, e a parte de programação, que eu comecei a tomar muito gosto. Então, acaba sendo a escolha óbvia para você que tem interesse tanto na parte hardware, de montagem, e tem interesse também na parte de circuitos e afins, quanto na parte de software. E aí, como você mesmo mencionou, tem a parte mecatrônica também. Mecatrônica foi algo que eu considerei muito, até por causa do meu background em mecânica. Eu estaria mais próximo da mecânica dentro de um curso de mecatrônica. Mas o Sim. curso de mecatrônica, engenharia mecânica, não tinha tão próximo aqui, e aí não teria muitas condições de fazer. Mas engenharia da computação tem na UFPB, né, que é onde a gente estuda, é aqui na cidade, e também tem o fato de que ele engloba muito bem a parte de hardware e a parte de software. Então, quando eu vi o fluxograma, quando eu vi o currículo, né, do curso, eu acabei achando sensacional e foi fácil escolher, né, dessa forma, porque Sim, com englobava certeza. exatamente o que eu queria, que eram os dois, né, o universo Uhum. de hardware e o universo de software. Legal que eu passei mais ou menos, minha decisão foi mais ou menos a mesma, né? O meu caminho assim para decidir engenharia de computação foi um pouco mais longo, mas eu percebi que eu gostava muito de programar. Percebi isso nas cadeiras de programação que eu tive em eletrônica, que eu fiz técnico em eletrônica. E aí eu queria muito programar mais, aprender mais a programar, queria um curso que me ensinasse e desse uma base mais forte de programação. E aí lá no IFB que a gente fez, o passo seguinte para você dar, após fazer um curso de eletrônica, era fazer um curso de engenharia elétrica por lá. Lá tem um curso de engenharia elétrica, alguma coisa Uhum. assim. Só que aí o curso de engenharia elétrica não tinha muito essa parte de programação, assim, tinha uns grupos, mas assim, questão de cadeira mesmo, não tinha, abordava pouco programação. Só que eu também queria essa parte de hardware. Também queria mexer Uhum. com a parte física e tal, ver os fios, entender tudo isso. Até porque eu não queria que aquele conhecimento de eletrônica fosse meio que jogado fora, né? Tá, eu fiz um técnico Aham. aqui, eu quero que a graduação reaproveite o que eu aprendi aqui. E aí o curso de engenharia da computação, ele também me veio assim, justamente por conta dessa vontade. Assim, é um curso muito legal que ele junta os dois mundos, né?
o hardware, o software, e mostra mais ou menos como é que eles se unem. Eu acho isso muito massa. E assim, uma pergunta que é muito recorrente para quem está entrando na área, tipo, você precisa saber muito matemática para entrar no curso de engenharia de computação, tem que ser o melhor na matemática. Tu acha que isso é verdade? Não, até porque eu nunca fui muito fã de matemática. É até engraçado dizer, porque eu acho que a maioria pensa que se você está no curso de engenharia, você gosta muito de Uhum. matemática. De fato, muita gente que está em engenharia, às vezes escolheu engenharia porque gosta de matemática, Uhum. mas comigo foi completamente oposto. Tipo, eu não gosto de matemática, mas eu sei que ela é necessária para que você possa passar pelo curso de engenharia. E aí, uma das grandes motivações era: eu vou ver muito do que eu gosto, tem a parte de matemática que eu não gosto tanto aqui, mas é o mal necessário, né? Então, Aham. não necessariamente você precisa ser bom de matemática, você precisa ser expert em matemática nas coisas. O que você precisa aprender de matemática, você vai aprender no curso. E aí, se você se esforçar o mínimo, né, você vai conseguir pegar aquele conhecimento, aplicar e passar no que você precisa. E, e depois passa, assim, depois de um tempo, o curso fica muito prático e fica muito aplicado. Uhum. Então, a parte de matemática é mais a parte inicial, como todas as engenharias. Tem a carga matemática mais pesada no início e depois é mais tranquilo. Mas, não, você não precisa ser bom em matemática, você não precisa necessariamente gostar, ser fãzão de matemática. Eu não sou. Aham. Concordo totalmente. Assim, eu acho que você tem que saber um pouco de matemática, porque você vai usar isso, mas sempre tem como correr Sim, atrás, né? Sempre tem como pois correr é. atrás. É porque geralmente quem está entrando agora, procurando uma faculdade, vem engenharia da computação, e esse nome engenharia tem agregado a ele uma carga assim, como se a pessoa tivesse que ser muito inteligente, que tivesse que saber muito de matemática. Não, minhas notas de matemática no ensino médio foram todas medianas, nunca foi um excelente assunto, um Mesma coisa excelente comigo. estudante de matemática e estou conseguindo, estou aqui já no final do curso também, tranquilo, nem estou morrendo. E outra coisa é que não necessariamente a matemática é de todo ruim, porque acaba sendo muito, muito legal aprender matemática quando ela é aplicada a alguma coisa que você gosta Uhum. e quando você realmente é de uma área de interesse. Então, não é de todo ruim. Tem muita aplicação legal de matemática que você vai fazer e você vai acabar gostando de matemática naquela área específica porque é uma área que você gosta. Então, acontece muito também. Sim, com toda certeza. Eu acho muito interessante matemática, eu não sou muito fã da prática mesmo. Mas isso aí é uma das coisas muito interessantes. Mas tá, beleza. Então, para você que está pensando em procurar um curso e está pensando em engenharia da computação, ressaltando aqui o que a gente conversou até agora, não precisa ter medo de matemática. E, obviamente, você vai ver bastante matemática, principalmente no começo ali, mas não precisa ser o melhor estudante de matemática. E é um curso que ele vê muito essa parte de software e hardware. Ele vê os dois e vê os dois juntos, basicamente assim, na mesma medida. E aí você tem que entrar com essa consciência. E é um curso de engenharia, então talvez, dependendo da sua grade, vai ter química, vai ter física. É bom você entrar já com esse pensamento, porque, tipo, talvez o Matheus tenha visto isso, mas também tenha visto isso, porque eu vi vários alunos, por exemplo, entrando no curso de engenharia de computação sem gostar de programação, ou sem gostar da parte física, de hardware. Então, assim, é um curso que vê os dois, você tem que ter em mente isso. Se você quiser só programação, tem outros cursos. Se você quiser ver só a parte de hardware, tem outros cursos. Sim, sim, Aqui de é fato. um curso que vê os dois. Mas beleza, assim, o que é que se estuda? O que se estuda em um curso de engenharia de computação? O que é que se espera que um curso de engenharia de computação que você vai aprender ao longo dos anos? Assim, a gente falou aqui que você vê programação e hardware mais ou menos, Uhum. mas o que é que mais especificamente um engenheiro de computação ele vai aprender nesse curso? Ah, basicamente, o engenheiro da computação, ele vai aprender toda a base que ele precisa para entender a tecnologia, como ela funciona, como ela se cria, como você pode criar algum dispositivo tecnológico, desde a concepção dele, da estrutura, a parte eletrônica,
até a parte lógica, a parte funcional, a parte do software, enfim. Você tem um overview geral sobre como funciona, como se cria tecnologia. E Uhum. isso é o que eu estou falando, é extremamente abrangente, né? Mas aí é porque o curso oferece desde o início, desde como o hardware funciona, como se comporta os circuitos elétricos, como se comporta a lógica por trás dos circuitos elétricos, a parte de microeletrônica, como um componente, como é dentro de um componente elétrico, como você projeta o interior de um componente de um chip, e aí você vai crescendo, vai subindo o nível. Então você sabe como construir, como se projeta um chip, depois você sabe como se projeta um processador. é, Você sabe, você tem a noção, você aprende no curso como funciona a arquitetura de computadores, ou seja, como todos aqueles dispositivos, memória, processador, armazenamento, disco e afim, como tudo se integra para formar, por exemplo, um computador ou formar um dispositivo inteligente, um aspirador de pó inteligente, uma geladeira inteligente, qualquer coisa, qualquer dispositivo inteligente, você sabe, você tem noção de como é que é a arquitetura de computadores ali. E aí você vai aumentando o nível, né? Agora que você sabe a parte de arquitetura de computadores, como funciona o sistema de software que vai embarcado naquele dispositivo. Então você aprende sobre sistemas operacionais, você aprende como um software roda bem o sistema operacional e como esse software vai se comportar naquela arquitetura de hardware, porque cada arquitetura de hardware é diferente, vai trazer benefícios e malefícios para um sistema de software que tá sendo rodado ali. E aí vai aumentando o nível, né? Você vai aprendendo sobre como você faz para programar para um sistema desse, como você faz para programar para diferentes sistemas, sistemas operacionais que rodam em sistemas embarcados em computadores, no seu notebook, no seu desktop e afins, como eles funcionam e como você pode criar software para rodar bem ali, enfim, e vai entrando em diversos outros conceitos, né, que eu posso listar vários aqui. Programação paralela, você entender como funciona uma arquitetura de software, como você cria projetos de software, e aí você vai aprender não só a programar para aquilo, mas fazer um bom programa para aquilo, e aí já vai puxando mais um pouco para o lado de você ter essa experiência na universidade e também você ter que estagiar, e aí você acaba tendo a Uhum. experiência profissional de como vai estruturar o software, como fazer um software de qualidade e afins. Então, vai de um lado, desde a concepção até o outro, que é o alto nível de criação de projetos e criar bons softwares de afins, né? Então, tipo, ele pega o espectro inteiro, né? Sim, com certeza. Porque os cursos de engenharia, eles são meio assim que para ensinar como é que se constrói alguma coisa, né? Como é que as coisas funcionam, até no baixo nível mesmo, né? A gente vê até a nível tipo em cadeiras como eletrônica, por exemplo, a gente vê até a nível molecular como é que os componentes funcionam, como é que como é que eles são feitos, a gente vê o processo de Aham. produção, por exemplo, dos componentes lá, do transistor, no caso, de um chip. Então, o curso de engenharia ele é um curso bem baixo nível, assim, que vai te mostrar, assim, realmente como as coisas são feitas. E um curso de engenharia de computação, você vai estudar basicamente todo o processo de como é que é feito um computador, né? Você vê também, você vê ali a parte de produção ali dos componentes, você aprende isso, né? Você aprende como o Matheus disse, você aprende a como construir um computador, como é que ele é organizado, quais são seus componentes. E uma coisa muito interessante que dá uma bugada na cabeça é tipo, um computador ele é só um monte de metal organizado, né? E um Uhum. software é um negócio ali meio obscuro. A gente sabe que a gente faz um programa e que aquele programa cria um software. A gente faz um programinha lá, um código, e cria um software. Mas como é que é a conexão dessas duas coisas? Assim? Como é que o software conversa com o computador, com a parte física, com o metal mesmo, e os dois fazem funcionar, né? O curso de engenharia de computação também vê como é que é feito essa junção para tudo funcionar. É um curso bem completo. E é muito interessante, E inclusive. E um detalhezinho só para não deixar passar, você falou em relação à montagem de computador e tal. Isso é até um ponto que muita gente confunde, que é, às vezes uma pessoa que está entrando no curso hum, pergunta para o professor e afins e tal se vai aprender
sobre hardware, sobre, tipo assim, como montar seu PC, tipo assim, saber todas as especificações de hardware, toda aquela questão, como é que eu faço para montar um PC gamer, quais são os componentes de hardware que eu encaixo e tal, qual tipo de memória eu comprar, tipo, isso você não vê de jeito nenhum, né? Não. Quando ela fala em relação à montagem de PC, entender o que cada componente faz no sistema e entender como eles se integram, mas se você quiser, sabe, aprender a montagem de PC, esse negócio assim, em relação a especificações técnicas de um computador e afins e tal, aí é Curso no curso técnico, à né? parte, né? Um curso técnico e afins e tal, no curso de engenharia, não. É uma dúvida pessoal, e assim, porque tem aquele estereótipo, né? Muita gente de engenharia da computação sabe muito dessas coisas de PC, mas é porque Aham. eles sabem porque eles vão atrás de conhecimento por fora, né? Uma pessoa pode ser engenheira da computação e não saber nada disso. Pode não saber formatar um computador, por exemplo. Não tem Exato. nenhum problema, porque a gente não vai ter uma cadeira lá, formatação de computador. Pois é. O engenheiro ele aprende a projetar aquela máquina. Por exemplo, você vai saber o que é uma memória RAM, você vai saber como é que as memórias RAM funcionam, aí no curso de arquitetura de computadores, né? Vai saber Uhum. o que é um processador, o que é um cache. Então você vai ser capaz de olhar dois processadores, por exemplo, e saber se um é melhor que o outro. Mas essa parte de pegar lá, tipo, o processador, abrir lá o computador, montar e tudo, essa parte aí, como o Matheus disse, é uma coisa mais à parte. Foi muito bem colocado, inclusive, é uma dúvida recorrente. Uhum. É um curso um pouco. Aí é uma questão um pouco mais de um curso técnico, alguma coisa assim. Mas é muito interessante, bicho. E, cara, depois de fazer assim, depois de estar agora, tá quase no final do curso, você tá aí em qual período? Nono período, né? Décimo, tô no décimo. Décimo período. Caramba, o tempo passa muito rápido, pô. Como é possível para você que vai começar aí agora ou tá começando, passa rápido. Então, Passa, passa. aproveite para se dedicar e aprender várias coisinhas, porque muito facilmente o tempo vai passar assim, você vai chegar no final do curso e vai pensar, putz, não fiz quase nada. No meu caso, o problema foi fazer coisas demais. Mas e aí, o curso atendeu suas expectativas? Atendeu. Assim, não só atendeu, como superou. Eu me sinto muito realizado, porque eu aprendi muita coisa do que eu realmente queria aprender. Aprendi muito mais do que achei que iria aprender, porque você descobre que você não aprende só com as disciplinas, você aprende com as pessoas perto de você, você aprende com os projetos que você participa, Uhum. você aprende com os professores, muito com os professores que você interage mais e acaba trabalhando com eles mais de perto e afins. Então você aprende muito mais. Assim, tem quebra de expectativa também, que é em relação a. Uhum. Tem coisa que você achava que ia aprender e nunca aprendeu, né? E não faz parte e tal. Acontece. Uhum. Mas eu aprendi muito mais coisas que eu não esperava do que o contrário. Entendi, massa. Por exemplo, uma quebra de expectativa foi essa que você falou ainda agora, né? Tem muita gente que entra achando que vai aprender a montar um computador mesmo, Sim, né? sim. Não aprende. Mas também tem muita coisa massa. Por exemplo, quando eu entrei, eu não sabia que eu ia aprender como projetar um, um, um chip, por exemplo, né? E a gente tem Uhum. uma cadeira que é para isso, né? Você vai lá, você vê como é que é projetado, você usa até um software Sim. para aprender a projetar e tal. E isso é uma coisa interessante. É um pouco maçante estudar essas coisas, porque é muito detalhe, é muita coisa para ver, mas é muito massa quando você passa e, caramba, você projetar um chip. Exatamente. Eu consigo fazer alguma coisa assim aqui. Então, também atendeu muitas expectativas. E assim, para mim que também gosto muito de programação, cara, a parte de programação tem ensina muita coisa de programação também, muito massa, assim. E assim, sempre tem como, não sei, aí é de faculdade para faculdade, mas sempre tem como pegar algumas optativas, né? Que aí você dá um complemento a Uhum. mais, como da forma como você quer. Optativas são tipo, tem algumas cadeiras que são livres, assim, alguns, como é que eu posso falar? Alguns horários que são livres para você pegar qual disciplina você quiser, ali, de qualquer curso. Nesse caso, cadeira é igual a disciplina, né? Cadeira é Dependendo do igual a lugar. disciplina. Quais disciplinas você quiser. Então, se você quiser pegar disciplinas mais de software ou mais de hardware, ou então pegar uma coisa um pouco mais voltada para matemática, estatística, você Uhum. pode pegar e montar a sua própria graduação. Isso é muito legal.
Mas aí você tocou num ponto muito interessante, projetos durante a faculdade. Eu sei que isso é uma coisa muito de faculdade para faculdade, tem faculdade que tem pouca oportunidade, tem faculdade que tem mais oportunidade, mas assim, qual é a sua experiência assim com projetos na faculdade? Tu acha que é um ambiente que dá para adquirir muita experiência? Vai depender muito da pessoa. Uhum, Isso aí é um quesito que depende completamente da pessoa e não do ambiente. Ok, como tu disse, o ambiente influencia. Às vezes tem mais oportunidades ali naquela área e menos em outras e tal. uhum, Mas mesmo tendo mais ou mesmo tendo menos, se a pessoa vai pegar essas oportunidades e trabalhar nelas ou não, vai depender da própria pessoa, né? uhum, Então, tem muita gente, é uma coisa que eu sempre comento, né? Tem muita gente que é, é o aluno que vai para a universidade, paga todas as disciplinas e vai embora e não faz mais nada. Não tem nada de errado com isso, né? Mas a pessoa acaba se limitando muito com isso. Sendo que a partir do momento que você é uma pessoa, um aluno que vai para a universidade, paga as disciplinas que tem que pagar e vai atrás de aprimorar seu conhecimento, aplicar uhum, o seu conhecimento em alguma coisa, em algum projeto, e aí você tem várias oportunidades para fazer isso, tanto com professores, tanto até projetos pessoais. Eu não comecei trabalhando com projetos dentro da universidade, eu comecei trabalhando com muitos projetos pessoais, né? E isso já me trouxe muitos benefícios. Aplicar os conhecimentos que eu estava aprendendo ali na universidade e começar a criar projetos pessoais em casa, fez com que os professores e afins vissem que tinha alguma coisa ali e acabou abrindo oportunidades para eu trabalhar em outros projetos posteriormente, né? Mas é isso aí, tipo, tudo depende de você, se você vai aplicar os conhecimentos que você está aprendendo ou se você só vai aprender por aprender. uhum. E aí as oportunidades aumentam ou diminuem, né? Conforme o seu engajamento, sua vontade aí de aprender e de aplicar as coisas. É importante demais. Com toda certeza. Então, a gente falou bastante aqui sobre faculdade, sobre graduação de engenharia de computação, né? Falamos várias coisas. Mas a gente faz uma graduação com um fim. Não sei, Matheus, na verdade, quem gosta da área Hum. faz e acaba se divertindo com a área. Mas, querendo ou não, em algum momento a gente tem que correr atrás de algum emprego, tem que trabalhar na área. Tranquilo. E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado de trabalho para engenheiros da computação, né? Com que trabalha um engenheiro de computação? Tá, ele aprende a parte de programação, aprende a parte de hardware, aprende todo o processo de construção, de fabricação, construção, deixa eu entender o que você falou, né? De fabricação Uhum. de um computador. Mas com que trabalha esse profissional É, no mercado? eu acho que a gente está na área que tem possibilidades infinitas. Porque, basicamente, tipo assim, é até engraçado dizer, parece meio bizarro dizer, mas em qualquer lugar que a gente quiser trabalhar, a gente consegue trabalhar. Seja Uhum, diretamente com aquilo ou indiretamente. Porque, se você para para pensar, a tecnologia está em todo lugar. Literalmente todo lugar tem tecnologia hoje em dia e se aplica alguma coisa da área de tecnologia, se usa algum dispositivo tecnológico e afins. Então, é, se você gosta da área de medicina, você pode fazer engenharia de computação e começar a trabalhar com equipamentos biomédicos, começar a trabalhar com desenvolvimento de dispositivos voltados para a área de medicina. Inclusive, é uma das coisas que eu faço, que eu comentei no início. Eu sou bolsista em um laboratório que desenvolve tecnologia para a área da saúde. Então, a gente desenvolve tecnologia para pessoas com problemas específicos e tenta resolver esses problemas através de tecnologia. Um engenheiro da computação é o cara que pode projetar o hardware para aquela tecnologia, pensar em como vai ser o software voltado para a programação daquele hardware e afins. Se você gosta da indústria automobilística, você pode ser um cara que pode trabalhar como robotista, linhas de montagem, você pode trabalhar com programação de sistemas embarcados para diretamente para o carro, tem inúmeras possibilidades. Sei lá, se você gosta de basicamente qualquer área, você pode trabalhar diretamente ou indiretamente para aquela área. Ou você trabalha desenvolvendo tecnologia para auxiliar no desenvolvimento de alguma atividade naquela área, ou você pode trabalhar melhorando ou idealizando novos tipos de tecnologia para aquela área também. uhum. Então, é uma área com infinitas possibilidades. Se você quer trabalhar com celulares, tem muito, enfim, e principalmente porque você pode focar apenas no hardware, você pode focar apenas no software, ou você pode focar em oportunidades que se você precisa utilizar os dois, né?
Então, Aham, internet das coisas aí, a gente já tá careca de saber, de ver aham, notícias sobre a internet das coisas, tem crescido muito, que daqui a poucos anos vão ser tipo, bilhões e bilhões de dispositivos conectados na rede, e isso é no mundo todo. Então, você pode surfar nessa onda também, começar a trabalhar com dispositivos de internet das coisas, que está crescendo muito. muito mesmo. Enfim, muitas possibilidades e muitas oportunidades também, né? Não dá para Aham, negar. com toda certeza. E, tipo, se você pensar, é como você disse, existem muitos cargos na área, no universo da tecnologia para, quem sabe, programar, cargos de programação, exemplo, desenvolvedor web, desenvolvedor mobile, essas coisas assim. E existem muitas coisas na área de hardware também. E aí o engenheiro da computação, ele é o cara que ele tem formação nas duas, e ele pode muito facilmente ir de um para outro ou de um para o outro, sabe? Uhum. Então é um cara, como você disse, que tem infinitas possibilidades. E, bicho, alguém tem que fazer as coisas que existem, né? Por exemplo, esse relógio. Alguém É. teve que projetar o sistema eletrônico que está aqui dentro. Isso aqui é um computador. Hoje em dia tudo é computador. Seu celular é um computador, esse relógio é um computador, esse notebook aqui é um computador. E aí Exato. nós que somos engenheiros da computação, nós projetamos esses computadores. E aí, cara, como o Matheus disse, a tendência é aparecer cada vez mais soluções assim. E aí alguém tem que construir essas coisas, né? E o engenheiro da computação, ele tá relacionado justamente com a construção dessas coisas. E existe isso em todo canto, pô. Não só para a parte assim mais cosmética, como um relógio inteligente, um fone, mas também na parte, por exemplo, na parte médica, que o Matheus falou, também, cara, agronegócio, trabalhar com drones, Sim. por exemplo, drones. Cara, Agronegócio aqui no Brasil é gigantesco, velho. A gigantesco. quantidade de startup que está aparecendo de internet das coisas, dispositivos para trabalhar aqui, tanto com agronegócios, a parte agricultura, a parte agropecuária também, muito, cresce demais. Muito, pô. A internet das coisas é uma coisa que está crescendo até exponencialmente, né? Cada vez mais a gente vê dispositivos conectados. É, Uhum. no carro já tem, faz tempo já, dispositivos para carro que estão conectados. O Tesla agora, o Tesla é um carro que por si só já tá conectado. Então, assim, cara, no mundo cada vez mais conectado, no mundo cada vez mais tecnológico, o engenheiro da computação, eu acho que ele é o profissional que ele mais brilha, assim, porque ele tem a capacidade de entender os dois mundos e como integrar essas duas coisas, né? Uhum. Sim, Então, assim, sim. cara, foi inclusive um dos motivos pelo qual eu escolhi engenharia da computação, porque é um curso tão vasto que aí depois eu posso basicamente escolher o que eu quiser trabalhar, né? Exato, Pode você tem escolher. essa possibilidade, pô. Cara, quero trabalhar como desenvolvedor web, eu vou trabalhar como desenvolvedor web. Posso fazer que nem uns colegas que a gente teve, que foi trabalhar na Samsung, né? Sim, Trabalhando lá Samsung. com a construção, poderia Parte de também ter computação embarcada na Samsung computação também e tal. embarcada, poderia ir. E aí, cara, o curso de engenharia de computação eu acho ele fantástico por conta disso. Muito massa. E aí, beleza. Aí, a próxima pergunta que eu ia fazer é até um pouco redundante aqui, tipo, existe mercado de trabalho para um engenheiro Uhum. da computação? Porque, tipo, a parte de programação, eu vou adiantar, eu vou deixar mais difícil para você, que existe mercado sobrando. Assim, Sim, com tem vaga certeza. sobrando para programador, desenvolvedor de software, desenvolvedor web, desenvolvedor mobile. E o engenheiro da computação, ele muito facilmente pode, tanto quanto qualquer outro curso, ele pode ir para programar. Então, tipo, cara, e são vagas que estão só aumentando. Por exemplo, se eu não me engano, desse ano para o ano passado, aí eu vou falar uma estatística errada aqui. Mas, tipo, eu não vou falar a estatística fechada porque eu não sei ela de cabeça, mas, tipo, aumentou Uhum. muita quantidade de vagas. Aumentou tanto que, tipo, as empresas, elas estão começando a criar elas mesmas iniciativas de educação para tentar suprir essa demanda. O Bradesco soltou não sei Uhum. quantas mil vagas aí. Itaú também. Itaú, a CIA, pô, eu vi um CIA um dia desse, tá lançando programa de educação em tech para formar profissionais para atender essas demandas, porque é uma demanda enorme. Empíricos, que é uma empresa de finanças, tava A, dando centenas de vagas.
A empresa que eu trabalho faz parceria com algumas universidades para ensinar, para dar cursos aos estudantes, para depois trazer ele para os times, né? Porque, enfim, é escasso a quantidade de pessoas no Brasil que, tipo, tem a expertise e tal, então eles estão criando essa expertise para poder trazer para trabalhar. Sim, cara, para fora também tem uma demanda enorme, e aí já ganhando em moeda estrangeira. Então, cara, só essa parte de programação já tem muito mercado. Aí a outra Uhum. parte aí, eu vou deixar para Matheus falar, vai ter para a parte mais de hardware, de IoT. Como é que tá esse mercado? Existe esse mercado? Existe, com certeza, mas é um pouco mais localizado. Enquanto de software você tem crescendo gigantescamente em todo lugar e tem a grande vantagem de você poder trabalhar remoto. Então, tem muita gente por aí trabalhando para empresas de São Paulo, Estados Unidos e afins, em casa mesmo, em qualquer lugar que quiser. É engraçado porque tem gente até que, sei lá, vai para o sítio, um lugar bem afastado e vai trabalhar nas coisas lá, Uhum. completamente assim diferente do que você imagina, né? Sim, Mas do hardware é um pouco diferente. Para você trabalhar com hardware, você precisa trabalhar de estar lá fisicamente. Então acaba sendo um pouco mais localizado as oportunidades de hardware. Tem muitas, tem muitas. Até porque, como eu falei, tem muita, a indústria de internet das coisas está crescendo muito e para você crescer e para você ter essa quantidade de dispositivos, alguém precisa estar trabalhando nesses dispositivos, né? Então, uhum, você está idealizando, projetando novos dispositivos e para colocar no mercado, se cria muito. Só que é um pouco mais localizado. Então, por exemplo, no Brasil, a região sul e sudeste é bem mais forte nesse quesito de criação de hardware, porque lá a indústria lá é bem mais avançada, é bem mais tecnológica, tem muitas empresas de fora e muitas empresas nacionais que estão instaladas lá, então acaba sendo um pouco mais forte lá. Tem bem mais oportunidades lá. Já é um pouco mais difícil encontrar oportunidades assim grandes, por exemplo, região norte e nordeste. Mas tem muitas mesmo, mas com essas restrições, né? Oportunidades um uhum. pouco mais localizadas e você ter que estar presencialmente, você ter que estar disponível para ir lá e não poder ser tão livre quanto se você estivesse trabalhando só com software. Sim, sim, imagino, com certeza. Mesma coisa para fora, né? É um pouco mais localizado, porque a pessoa tem que estar lá fisicamente e tal. Uhum. E aí isso acaba meio que escondendo um pouco as vagas, eu diria assim, né? Até porque as próprias empresas elas vão tentar anunciar mais para pessoas que estão ali na região e tal, mas existe muita Uhum. vaga, existe muita oportunidade. E aí, cara, aí uma coisa curiosa, né? Porque você trabalha à distância e você trabalha na parte embarcada, assim. E Aham. aí, como foi que você conseguiu assim arranjar o seu primeiro estágio? Você tá estagiando lá no esqueci o nome. Instituto de Pesquisa Eldorado. Instituto de Pesquisa Dourado, fazendo o quê? Tipo, obviamente você não vai poder falar tudo, mas bem por cima. Aham. Tipo, eu trabalho no time que trabalha na parte de upgrade, né, sistema operacional Android para Motorola. Então, é a parte mais um pouco baixo nível de você Uhum. trabalhar no Android para você preparar os devices para receberem o upgrade do sistema operacional. Então, basicamente isso aí. Eu também não vou estender muito para não falar coisa que eu não deveria. Não, obviamente, né? Mas basicamente eu trabalho com isso. E assim, eu estou aprendendo, né? Então, sou um mero estagiário, estou aprendendo Não, na com fase de certeza. aprendizado. É legal porque tanto essa empresa como muitas outras dão um suporte gigantesco para você trabalhar em casa. Então, isso tá. Se você abrir o LinkedIn, uma das coisas que você mais vê é isso, o pessoal postando foto do kit receba do trabalho. Hoje em dia é muito comum as empresas enviarem notebook, enviarem mouse, teclado, é, monitor, Monitor. headset, enviam inúmeras coisas. A maioria hoje está recebendo isso em casa para você trabalhar em casa. Então, além de você poder trabalhar em casa, você ainda recebe todo o aparato tecnológico para você trabalhar e você não precisa se preocupar com mais nada, só Isso é massa. ir lá. Tem Então, isso gente, é muito comum. inclusive, eu já vi gente que programa em celular, tablet, e aí consegue um emprego e a empresa manda o notebook, o monitor, tudo, e a pessoa não precisa se preocupar. E a pessoa aprendeu a programar em celular. Diz aí, eu não imaginava isso antigamente, né? Hoje em dia o celular tá melhor, com certeza, mais rápido e tal.
Mas isso é uma coisa muito interessante. É uma área que tá tendo muita oportunidade, né? Mas, tipo, Uhum. então você conseguiu, mas como foi assim? Você foi atrás da vaga? Como é que você fez para conseguir essa vaga? Para a pessoa que tá aí e tá Tem que ir querendo procurar atrás. emprego? Tem que ir atrás. Para achar a vaga, eu comecei a filtrar todas as áreas que eu queria trabalhar. E aí, a Sim. partir do momento que você tem em mente as áreas que você quer trabalhar, você tem as plataformas, né? Tem o vagas.com que você pode ver vagas, tem a Vulp, que é outra plataforma que você pode ver vagas na área de tecnologia também. E uma das maiores plataformas aí que, enfim, não dá para ignorar é o LinkedIn. Uhum. Então, essa vaga eu vi pelo LinkedIn. A partir do momento que eu tinha ideia do que eu queria trabalhar, eu saía aí, eu ia nas plataformas, principalmente o LinkedIn, já que tipo, praticamente todas as empresas estão lá, e ia procurando vagas com aquele perfil, com aqueles tópicos, né, que eu queria trabalhar. E aí eu acabei encontrando essa vaga. Então, eu simplesmente abri a página, enviei meu currículo, esperei, depois de poucos dias eles me retornaram dizendo que estava interessado e, enfim, eu passei pelo processo, né? O processo Uhum. não foi um processo simples. Assim, não foi um processo, digamos, extremamente fácil, é complicado. Se você quer um trabalho na área de tecnologia e você sabe que a vaga A empresa é um pouco maior. é um pouco maior e você vai trabalhar com tecnologias um pouco mais de ponta, enfim, você tem que ter noção também que você precisa estar preparado, porque é muito diferente de uma entrevista de emprego usual, né? Em que você vai lá, conta suas experiências e afins e tal, e eles Uhum. decidem se você vai ou não. Você passa por provas, passa por testes, tanto offline quanto ao vivo, e você precisa realmente saber dos assuntos para você ter alguma chance. Essa foi a maior dificuldade, mas tudo deu para encontrar muito bem online. E eu vi várias outras oportunidades também que foram igualmente Aham. interessantes, mas essa aí foi a que eu consegui, uma das poucas que eu fui, né? E consegui. Então, cara, aí atrás. LinkedIn é uma plataforma muito boa, é o tempo todo gente Uhum. falando coisa lá e dando vaga e tal. Aí uma coisa que ajuda, e essa aí é uma dica minha, é você tentar expor o que você tá fazendo. Eu crio conteúdo no meu Instagram pessoal, e tipo, só por eu criar conteúdo no meu Instagram pessoal, já vi gente oferecendo vaga de emprego, vi a gente chamando para começar a startup, vi a gente perguntando sobre projeto e tal, orçamento, só por eu criar conteúdo. Então, assim, uma outra coisa que você pode fazer é, primeiro, ficar antenado, decidir com o que você quer trabalhar, ir atrás, abrir um LinkedIn, ficar de olho nas vagas de emprego, talvez até liberar um tempo diário, assim, tipo meia hora, uma hora, para caçar emprego mesmo, enviar. é, Isso aí eu já vi, essa dica eu já vi em vários lugares, enviar a sua proposta, seu interesse. E a outra dica é tentar expor o que você está fazendo. Porque aí as pessoas vão ver que você está estudando sobre aquilo, que você provavelmente sabe daquilo, e aí, se elas um dia precisarem, ou se elas conhecerem alguém que precisa de alguma coisa que você faça, ela vai atrás. Isso pode ser uma vaga de emprego, isso pode ser um projeto que ela está começando, uma empresa, isso pode ser, sei lá, um projeto que ela quer para qualquer seja que seja o fim. Então, Uhum. assim, são duas coisas muito importantes, muito legais. E vaga tem. E aí, cara, mas tu falou no começo que tu faz um monte de coisa aí. E aí, como é que é o dia a dia? Como é que é o dia a dia trabalhando na área? Tu trabalha com drone, trabalha com área médica, trabalha com Android, mexendo lá no kernel do Android. Como é que é trabalhar no dia a dia como engenheiro de computação e como é que tu consegue administrar tanta coisa, pô? Fora a Rapaz, faculdade. primeiro que, como tu falou, né? Desde muito tempo eu sempre fiz muita coisa. Uhum. E nem sempre isso deu muito certo, né? No início do curso eu fui muito punido por isso aí. Acabava me dando mal em algumas Aham. coisas e tal. Mas a partir de um certo momento, quando você tem dois fatores principais, né? Você aprende a se organizar da forma como você consegue se organizar melhor para você mesmo com as suas coisas. E o outro fator é quando você está fazendo um negócio que você gosta, né? Acaba ficando mais fácil. Você acaba ficando Uhum. empolgado e você faz as coisas. É mais fácil fazer as coisas. E aí é basicamente a união desses dois fatores, né? Depois de ter me dado muito mal já por fazer muita coisa,
eu consegui me organizar a partir de um certo momento da universidade. É, Desde o início eu fazia muitas coisas, e eu me dava mal por isso, mas a partir de certo momento eu simplesmente me acostumei, eu me adaptei, e mesmo fazendo muitas coisas eu parei de me dar mal por isso. E teve até momentos que eu fiz mais coisas ainda e continuei sem me dar mal com isso na universidade, porque eu realmente sabia os meus limites e tal. E agora não é diferente, né? Tipo, apesar de eu fazer todas essas coisas, obviamente nem tudo, nem tudo, tipo assim, eu tenho coisa para entregar todo dia e tal, então acaba ficando mais fácil para administrar. Uhum, A parte do trabalho com drones é um trabalho de pesquisa que eu tenho com o professor na UFPB, é tudo organizado, eu já trabalho, já tem um tempo, né? uhum. Acredito que cerca de 2 anos, 2 anos, 2 anos e um pouco, acredito eu, já há mais de 2 anos, então é um trabalho já assim, bem estável, tem um encaminhamento tranquilo. Essa parte do tecnologia para a saúde também tem algumas demandas que eu entrego, mas pela experiência, uma coisa que ajuda muito é a experiência que eu já tive dentro da universidade. Eu fiz muitos projetos na universidade, tanto projetos para a universidade quanto projetos pessoais. Então, a partir do momento que você precisa botar aquele seu conhecimento em prática em projetos como esse, por exemplo, da saúde, muita coisa que surge são coisas que você já viu, no caso, coisas que eu já vi, coisas que eu já trabalhei em projetos, então acaba facilitando muito, porque não é algo que você vai precisar gastar várias horas aprendendo e tal, é algo que você eu Uhum, sei como fazer isso aqui, eu vou lá e faço, acaba sendo com mais certeza. rápido, mais prático. E o estágio, embora o estágio seja o que consuma mais tempo, é algo que está ali, é horário fixo, fase aprendizados e afins e tal, então tendo esse horário fixo e reorganizando as outras coisas, distribuindo, é possível. Assim, É. obviamente, também não vou dizer que não é cansativo, é bastante cansativo e nem sempre eu vou estar trabalhando em tantas coisas assim, né? Alguma hora eu vou me organizando para focar em algumas coisas a mais, para melhorar o desempenho mais naquilo, mas por enquanto tá show. Sim, com certeza. Com certeza. Criar uma rotina eu acho que deve ser vital, né? Eu ultimamente tenho Uhum. tentado focar mais fortemente na criação de uma rotina. E, cara, ter uma rotina faz totalmente diferente. Tipo, espaço de tempo alocado para fazer tal coisa. Você vai dormindo sabendo que você vai fazer amanhã quando acordar. Você faz uma coisa Uhum. sabendo que você vai fazer em seguida. Isso é muito bom. E aí, quem gosta do que faz é como se não estivesse trabalhando, né? Mentira, tá trabalhando, mas você se É, sente empolgado. É um trabalho que lhe dá empolgação. Então, acho que isso é vital. Isso é muito importante. Inclusive, tem muita gente que entra na área de tecnologia por conta do dinheiro. E aí não tem nenhum problema nisso, afinal de contas, a gente precisa trabalhar, né? De alguma coisa, e sim, você sim, de precisa escolher fato. alguma coisa para trabalhar. E a área de tecnologia é uma área que dá muita oportunidade. Mas tem que ter em mente que ao entrar e fazer alguma coisa só por dinheiro, você está já assim mentalmente limitado em É, alguns aspectos, porque aí você não vai querer se aprofundar mais naquilo que você está aprendendo, não vai trabalhar por mais tempo, não vai ser legal, vai ser mais maçante. sim. Então, se você for procurar alguma coisa para ganhar dinheiro, procure alguma coisa que você gosta, porque aí o resto é consequência, eu acho. Sabe? Pois é. Você precisa estar estudando todo dia, se atualizando todo dia. Então, se você está ali pelo dinheiro e você realmente não gosta de verdade daquilo, você não vai aguentar acompanhar isso, estudar todo dia, e se aprofundar o tempo Uhum. todo e tal. Simplesmente não vai dar certo. Não, não Uma vai. hora a casa vai cair. Porque nossa área é uma área que exige estudo constante, tá mudando muito as Sim. coisas o tempo todo. Do nada surge uma nova tecnologia, uma nova biblioteca, as linguagens de programação elas vão se atualizando. Por exemplo, sei lá, até novas tecnologias mesmo, né? Tipo, não existia smartphone, passou a existir smartphone. Não existia notebook, passou a existir notebook. Não existia smartwatch, passou a existir smartwatch. Muitas linguagens que não existiam há 15 anos atrás existem agora. As bibliotecas, então, frameworks, é, cara, metodologias de como se trabalhar. Cara, e assim, Já é cada muita novo, coisa. cada novo emprego é muito desafiante.
e você está realmente precisando se atualizar o tempo todo. Então, se você não gosta de programar, fica um pouco complicado, mas porque é uma área que exige um pouquinho do seu esforço. Então é isso aí, cara. Então, para quem está começando agora, para a gente já encerrar aqui para o final, qual é a dica que você tá? Eu sou o Leninho do Luan, vamos dizer que eu estou começando agora. Qual a dica que você tem que dar para mim que eu estou começando e estou meio perdido? Mas assim, começando um curso ou começando na área, tipo assim, querendo aprender mesmo sem um curso da universidade? Vou entrar num curso agora. Ainda não estou em um curso, quero começar. Agora eu fiquei confuso, peraí. A sua pergunta. Não, peraí, um segundinho. A pessoa tá querendo começar na área. Certo. Mas ela tá querendo começar já estando no curso, ou ela ainda nem sabe que curso fazer, mas ela quer aprender coisas da área? Tá, não sabe qual curso ainda. Ah, ok. Uma dica para você, Luan, que está começando aí agora, e você ainda não tem muitas ideias e tal. A área da tecnologia é uma área que abrange muita coisa. Então, é completamente normal a pessoa ficar totalmente perdida. E aí, eu diria que o primeiro passo, assim, é você se perguntar que área de tecnologia eu gosto. Tem gente que gosta da área de segurança na internet. Tem gente que gosta da área de criação de jogos. Tem gente que gosta da área de robótica. Tem gente que gosta da área de internet das coisas. Tem gente que gosta da área de programação web, fazer sites. Enfim, tem inúmeras áreas. Qual áreas você se identifica mais? E a partir do momento que você identifica alguma área que você, enfim, gosta mais, né? Você pode procurar materiais na internet. A área de tecnologia é muito democrática, porque tem muito, mas muito, muito conteúdo na internet sobre qualquer coisa que você quiser aprender. Todas essas que eu falei e muito mais. Então, você pode começar vendo tutoriais, você pode começar entendendo essa tecnologia, o que envolve essa tecnologia, tem muito material na internet, desde o iniciante, baby steps, seguir tutoriais passo a passo, até você pegar um projeto, pegar alguma tecnologia e ver a documentação dela. Mas você pode começar com tutoriais e começar a aprender, e você pode botar a mão na massa naquilo e sentir como é criar coisas com aquilo, como é entrar naquilo. E é importante dar esse passo porque o que vai fazer você se aprofundar na tecnologia e aprender mais sobre aquilo é que se você realmente gosta daquilo, você precisa testar aquilo para você saber se você gosta. Você pode criar projetos pessoais, você pode começar a criar pequenos projetos para você mesmo e para aplicar em coisas do seu dia a dia. E a partir desse momento você vai se descobrir, né? Você vai descobrir se você realmente gosta daquilo, se você não gosta. Se você tá querendo, tá começando a fazer alguma coisa com aquilo ali e tá realmente gostando e empolgado, é um sinal de que você gosta, então só basta você continuar, né? Sim, ótima dica. E para quem está começando um curso, já que você deixou as duas possibilidades. Para quem tá começando o curso, vai ser algo parecido. No curso, provavelmente você vai ver coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Você tem que aprender a lidar com isso. Você vai ter que fazer... Porque o objetivo do curso é ele dar uma base geral, né? Para você trabalhar com diversas coisas diferentes. Então, não tem como você gostar de tudo. Sempre vai ter coisa que você gosta e não gosta. Mas o importante no curso também é você pegar aquilo que você está aprendendo nas disciplinas e afins e aplicar a coisas do seu dia a dia, fazer projetos pessoais e, eventualmente, você vai ver algumas coisas que você gosta e aí a dica é exatamente a mesma. Você vai lá e começa a criar mais projetos naquela área, você começa a fazer projetos pessoais, você pode falar com professores que trabalham com coisas naquela área e engajar em projetos de pesquisa dentro da universidade. Depois que você criar projetos pessoais, que você tiver uma noção já melhorzinha daquilo ali, você pode começar a trabalhar, ir atrás de estágio e emprego na área, porque, como a gente falou mais cedo aqui, as vagas estão sobrando, literalmente, estão sobrando. Então, não demora muito para você aprender uma coisa, ter uma base naquilo, criar um portfólio e já ir atrás de uma experiência profissional se você quiser. Então, é totalmente válido.
Com certeza, tá sobrando mesmo. E acho que a parte de você fazer projetos pessoais, ela é muito importante. Você deveria fazer muitos projetos pessoais. Sim. Então é isso aí. Então, antes de eu me despedir aí do pessoal, se você pudesse dizer uma coisa para quem está assistindo esse vídeo até agora, o que você diria? Abacate. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu juro que eu sabia. O Cava gosta de abacate, o Cava gosta. Abacate é bom, velho. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um projeto onde eu trago pessoas que estão terminando aí curso de graduação, entrando no mercado, para falar como é que são os cursos. A ideia é falar sobre vários cursos diferentes para ajudar quem está entrando agora e quem está querendo encontrar o seu lugar aqui nesse universo da programação, quem está querendo encontrar o seu curso. Então não deixe de seguir aqui o Instagram, eu tenho um Instagram, crio conteúdo lá diariamente. Esse aqui é o Instagram do projeto, então entra lá, curte. E se esse projeto aqui realmente ajudou, não deixa de compartilhar nos stories falando sobre o projeto, que ajuda muito. Me ajuda muito. E é isso aí, pessoal. Eu espero ver vocês por aí. Sigam aí o canal para os próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.